palestra de hoje tem como tema como entender o ensino à porta estreita. Nós vamos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. E lá Jesus diz: entre pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, há poucos que a encontram. Nós podemos utilizar alguns livros importantes para a doutrina para compreender este estudo. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Eu vou começar com o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, porque já que nós estamos trabalhando um trecho do Evangelho de Mateus, nós podemos utilizar este livro. Mas nós vamos nos lembrar que este trechinho é parte integrante do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Nós estamos em Mateus 7. As bem-aventuranças nós vamos ter lá em Mateus 5. Então, Jesus, após falar das bem-aventuranças, ele vai trazer uma série de recomendações às pessoas. E uma delas se trata desta aqui, da porta estreita. Então, eu vou utilizar o Evangelho dos Humildes para começarmos. E ele diz que muitos lutam para conquistar os bens espirituais. Todas estas pessoas que se dedicam à aquisição dos bens espirituais, estes entram pela porta estreita. É um caminho que é realmente estreito, mas quem passa por ele vai encontrar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Estas pessoas, elas vão conseguir se deparar com regiões felizes na espiritualidade e podem ter acesso a reencarnações que não sejam dolorosas. Então, tanto na espiritualidade, que vão acessar regiões mais felizes, quanto nas futuras encarnações, que já não estarão ligadas a expiações e duras provas. Então, esta pessoa se esforça para adquirir os bens espirituais e conseguirá ter vivências muito mais tranquilas, encarnados e desencarnados também. Já aqueles que estão ligados aos gozos terrenos, estes entram pela porta larga. São muitas pessoas que só estão vivendo preocupadas com a matéria. Todas elas entram, aquela multidão, pela porta larga. Mas estes, nas futuras encarnações, se depararão com dores e com sofrimento. Estes, quando desencarnam, partem para regiões do plano espiritual que sejam regiões inferiores, porque também estarão ligados aos seres que estão sempre envolvidos com a materialidade terrestre. São aqueles que se envolvem com os prazeres, com as paixões, com os vícios, que estão desejando bens materiais a todo custo, mesmo que para isso tenham que torturar seus irmãos. Estes entram pela porta larga, mas colherão dor e sofrimento, tanto nas futuras encarnações quanto no plano espiritual. Poucos trabalham pela aquisição, pelos bens espirituais. Por isso, a porta é estreitinha. Por isso, poucos a encontram. São poucas pessoas como nós que estão interessadas nestas aquisições do espírito, patrimônio espiritual. Mas são muitos que estão ligados às coisas da terra. Então, faz todo sentido quando nós compreendemos desta forma. A porta larga, muitos por ela entram, porque muitos ligados aos bens e às coisas da terra. E aí ele diz, a observância das leis divinas, que aqueles que buscam a espiritualidade estão sempre observando estas leis divinas, eles entram pela porta estreita e Jesus convida estes a entrarem no reino dos céus. Mas estas pessoas têm um caminho que é forçoso. É um caminho estreito, é um caminho dificultoso.
É o caminho daquele que sabe que deve possuir a pobreza de espírito, que é a humildade espiritual. Ele deve ser manso, ele deve ser misericordioso, ele deve ser pacífico, ele deve ser puro de coração. É fácil ser tudo isso aqui na terra? De forma nenhuma. Então é tudo difícil para essa pessoa. Ele ainda diz mais, é o caminho daquele que sabe que tem que se reconciliar com seus adversários, aquele que sabe que não pode alimentar pensamentos adúlteros, porque senão ele pode desonrar o sagrado instituto da família. Também é aquele que não deve abrigar no seu coração sentimentos de ódio ou de vingança. É aquele que deve ser útil o tempo inteiro e deve fazer o bem ao seu semelhante, independente se este semelhante é branco, é negro, é amarelo, independente se ele é evangélico, espírita, budista, independente de cor, credo, classe social, ele deve fazer o bem pelo bem, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem até mesmo aos seus inimigos, orando por eles, estejam eles encarnados ou desencarnados. Esta pessoa sabe que não pode praticar a caridade, deve perdoar sempre, receber alegremente o jejum da alma. Jejum da alma aqui, ele explica que são as expiações e as provas, dar valor justo às coisas da terra e sempre se esforçar para adquirir muito mais os bens espirituais. Ver sempre o lado bom em todas as circunstâncias, o lado bom de todas as pessoas e o lado bom de todas as coisas, porque tudo tem sim um lado positivo. Confiar na providência divina, se esforçar para corrigir os erros, livrar-se das imperfeições e dos vícios. Este é o nosso dever. E aí este escritor fala para nós que tudo isso está simbolizado, tudo isso está simbolizado por Jesus como caminho apertado, como a porta estreita. Mas tudo isso que eu mencionei não é fácil fazermos, não é? Qualquer uma dessas coisas que eu citei aqui, se nós refletirmos de verdade, reconciliar-se com o adversário, ou mesmo ser útil o tempo todo. Existem coisas aqui que nós escutamos e nós falamos assim, mas como? Como fazer isso? É tão difícil cumprir com tudo isso que está descrito aqui, e é exatamente por isso que nós sabemos que um caminho é estreito, é dificultoso, mas quanto mais nós nos esforçamos para passar por tudo isso, muito mais nós vamos nos elevar. O outro livro é Os 4 Sermões de Jesus, de Paulo Alves Godoy. Estou sempre falando aqui que quando nós estamos falando dos sermões, este livro é um livro base, é um livro incrível. Então também pode ser utilizado. Este escritor fala para nós que a porta larga é a porta da perdição. Então ela será considerada como a porta das riquezas, a porta da vaidade, da ostentação, é a porta das comodidades. É a porta daquele que fala assim, te chamam para realizar um trabalho vinculado à doação e à caridade, e a pessoa vai falar assim, eu não vou porque a minha família está me chamando para o churrasco. Então, como é que eu vou participar do trabalho voluntário se eu tenho um programa ali com a minha família que é tão agradável, então eu não vou. Então, esta é a porta da perdição, porque ele poderia se esforçar um pouco mais e participar do trabalho caritativo, mas ele escolheu a facilidade e a comodidade, então ele não vai. É um caminho enganador que leva ao declive moral. É realmente ladeira abaixo para essa pessoa. Ela não vai adquirir nada de bom porque ela se moveu pelo egoísmo. Ela só pensou nela e não nos demais. Então ele diz, com toda certeza, esta pessoa que se move sempre desta forma, nas futuras existências, estará ligado às expiações e às tribulações. Mas
A porta estreita é considerada a porta da salvação. Esta porta é a porta da responsabilidade, do trabalho, dos esforços, é a porta da maternidade, da paternidade, dos encargos. É a porta daquelas pessoas que levantam de madrugada, trabalham o dia inteirinho, à noite vêm aqui para o centro trabalhar. Conhecem essas pessoas? Então, vem aqui para o trabalho de doação. Ou vem para o curso se instruir espiritualmente, ou vem para o trabalho de fé. São aquelas pessoas que agora no frio, elas estão arrecadando agasalhos e cobertores. Estão trabalhando na preparação de alimentos para distribuir aos famintos. São as pessoas que se colocam em segundo plano porque percebem os sofrimentos alheios. E eles sabem intimamente que eles devem fazer algo de bom por estas pessoas. E aí, então, estes encontram no caminho estreito e pedregoso nenhum atrativo, viu? As outras pessoas que olham para a vida dele falam assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Até ofendem, né? Falam assim, olha, mas ele é um bobo, ele podia estar tranquilo na casa dele, para que ele está fazendo isso? Então, eles não veem, as pessoas do mundo, vamos chamar assim? As pessoas do mundo não vão ver nenhum atrativo nesta porta. A porta que é estreita realmente não é para eles. Eles não encontram nada de bom nesta porta e por isso não vão entrar. Esta porta conduz a Deus. É a porta dos que choram, dos que sofrem, daqueles que têm fadigas, angústias, aqueles que têm muitas vezes desesperos. Mas aquele que adentrar verá o acerto que fez. É quando a alma triunfa e ele receberá as recompensas como as bem-aventuranças. Então, certamente, todos estes que se esforçam para trabalhar muitíssimo. Esses dias eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou assim para mim, Paula, ela recolhia na rua os recicláveis para vender, para poder comprar comida para a gente. A minha mãe foi dessas pessoas maravilhosas que não pensa em si, só pensa nos filhos. Vocês conheceram mulheres assim? E que se esforçam e se dedicam pelo bem da sua família. Então, muitas das nossas mães, dos nossos pais, foram essas pessoas, ou são essas pessoas, meu pai que se esforçou para adentrar a porta estreita, simplesmente para beneficiar a sua família. E aí vocês vão falar assim, mas não fez pelo coletivo. Nossa, mas recebeu no lar vários espíritos que de alguma forma eram simpáticos ou antipáticos, mas isso não importou em nada. E se esforçaram até tirar o máximo de si, muitas vezes perdendo a sua própria saúde, para que estes espíritos no lar tivessem as melhores condições de subsistência e de evolução. Então, é dessas pessoas que a gente está falando. Nós conhecemos essas pessoas. Nós tivemos contato íntimo e diário com elas. Então, ele continua aqui, e nós continuamos aqui, com o livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, que é outro incrível escritor que vai traduzir para nós todo o Sermão da Montanha e todos estes trechos subsequentes ele vai esclarecer para nós. Então é um livro bem interessante, o Sermão da Montanha. E ele fala como é amplo o caminho da perdição. Por toda parte, nós podemos estudar observando estes casos. Ele diz, cabem os avarentos, os beberrões, os coléricos, os depravados, os exploradores, os hipócritas, invejosos, soberbos e vingativos. Será que a gente conhece pessoas assim na sociedade? Conhecemos. Então, todos estes são os que entram aos montes, pela porta larga. Erasmo, uma dificuldade, mas graças a Deus, me mostrando a imagem de uma porta larga e muitos espíritos se encaminhando por ela. Muitos espíritos. Mas nesta porta, nós vamos ter choro e ranger de dentes na espiritualidade e também nas futuras existências. Todas as pessoas que estão encarnadas nestas condições, eles sabem que podem fazer aqui na Terra o que quiserem.
todos os desatinos, todos os caprichos, eles podem fazer o que quiserem. Normalmente são pessoas que se assumem assim, assumem esta postura e dizem, mas por que não? O que vale é o aqui e agora. Eu preciso aproveitar a minha vida. Eles não falam assim? Eu preciso aproveitar o hoje. Eu faço o que eu quiser. Mas tudo tem consequências. Estes, no dia de hoje, eles aproveitam todas as sensações que eles têm e também todos os comprazimentos. Mas, novamente, a imagem que nós temos enviada da espiritualidade é este choro e ranger de dentes no plano espiritual. O caminho da vida é um caminho bem estreitinho mesmo. E para que possamos transpor esta porta, existe esta necessidade de trabalho, de disciplina, de cooperação, persistência, fé, solidariedade e sacrifícios. Tudo isso que esta pessoa vai fazer em prol do seu semelhante, mas também dela própria, em termos espirituais, vai exigir algum tipo de sacrifício. É por isso que tem gente que até tenta, mas muitas vezes desanima, desiste, abandona. Vocês já ouviram alguns casos de pessoas que vocês falam assim, ó, vamos lá no centro espírita, estou vendo que você está precisando, de repente, de um tratamento espiritual, de um acolhimento, vamos para lá, você vai se sentir muito melhor. Aí essa pessoa que estava muito carente de espiritualidade, ela vem com você e ela se fortalece moralmente e espiritualmente. Assim que ela se restitui, o que ela faz? Ela vai embora e não volta. Aí você fala assim, nossa, mas ela ficou tão bem, ela gostou de vir para cá. Mas por que ela não segue? Porque para estar aqui e para seguir os preceitos evangélicos, nós precisamos nos esforçar. A pessoa que não faz isso, ela não se sente à vontade de permanecer neste ambiente. A vibração não é a mesma. A pessoa, para permanecer aqui, escutar tudo isso, se sentir tranquila e à vontade, ela sabe que ela precisa de reforma íntima. Ela sabe que ela precisa limpar os pensamentos, os sentimentos e precisa agir de forma enobrecida, apesar de todos os defeitos que nós temos e dos erros que nós cometemos diariamente, porque nós cometemos, somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos tentando. Nós estamos nos esforçando. Inclusive, quando nós falhamos, nós nos punimos. Dentro da nossa consciência, não é verdade? Nós falamos, ai, poxa vida, eu pisei na bola, eu vou me esforçar ainda mais. Você se entrega a uma prece sincera, você falou, Senhor, esteja comigo, para que eu não fracasse novamente. E aí você se esforça ainda mais. Então, realmente é um caminho onde nós precisamos nos esforçar. E por isso, muitos até tentam, mas não prosseguem. Eles abandonam esta caminhada, porque o caminho é estreitinho mesmo. A vida cristã impõe tudo isso que nós estamos falando. O esforço constante no serviço do bem, o policiamento dos nossos pensamentos, palavras e atos para que não estejamos infringindo as leis divinas, o auxílio fraterno, ânimo e coragem, também a piedade com os nossos companheiros. E aí Erasmo fala, companheiros, se estende aos companheiros de fé, aos companheiros que estão conosco em casa, aos companheiros no ambiente de trabalho. Muitas vezes nós percebemos que este companheiro é o nosso maior adversário. E nós precisamos ter piedade para com esta pessoa, sabendo que o nosso momento com ele é imprescindível. Se a gente foi colocado frente a frente, é porque nós realmente necessitamos deste momento para nos reajustarmos. Muitos de nós reencarnamos para entrar em contato com essa pessoa. Só para isso que serviu a reencarnação. Olha só, aí você dá valor a tanta coisa e fala assim, ah não, isso aí deixa para lá que eu não quero saber disso não. Mas só veio aqui para entrar em contato com ele e para reajustar com ele. Então, termos piedade com os nossos companheiros. Ainda, confiança em Deus. Ter confiança em Deus parece ser simples, né?
falar ter confiança em Deus. Mas e quando nós estamos na lona? Quando nós perdemos entes queridos, quando nós perdemos o emprego, quando nós estamos prestes a perder as esperanças, nós estamos nos sentindo sozinhos e abandonados com enfermidades. Eu tenho contato com algumas pacientes que falam isso para mim. E são pessoas maravilhosas, cheias de fé, viu? E elas falam assim, Paulo, eu estou quase desistindo. Para uma senhora de 75 anos, falar para você, eu estou quase desistindo, depois de citar tantos trechos evangélicos, você fala, realmente ela não está bem, né? Então, manter a confiança em Deus quando nós estamos super bem é fácil. Mas será que nós temos condições de manter essa mesma confiança diante das inúmeras tribulações da vida? Então, é disso que ele está falando aqui. Renúncia aos desejos impuros, maus hábitos, prazeres mundanos e ambições egocêntricas. A trilha que conduz à evolução é esta dos esforços. É árdua e dificílima, mas deve ser palmilhada cuidadosamente, sabendo que neste nosso caminho nós teremos vários acidentes de percurso, à direita e à esquerda. É como as trilhas que a gente se aventura a fazer por aí. É um espaço bem apertadinho que se você escorregar, se você vacilar, você põe toda a encarnação a perder. Então você deve trabalhar o tempo inteiro, incessantemente. Vamos fechar com A Voz do Monte, de Richard Simonetti, porque ele diz, todos estes que estão trabalhando no caminho, neste caminho árduo para adentrar a porta estreita, eu vou falar que todos nós aqui estamos fazendo isso, porque estamos aqui ouvindo as palavras do Senhor hoje. Todos nós, muitas vezes, podemos sofrer incompreensões e críticas. As pessoas podem olhar e dizer assim, por que é que você está fazendo isso com a sua vida? Você podia estar muito mais tranquilo? Você podia estar ali curtindo com a gente ali? A gente saiu para beber um negocinho, mas você cisma de ir para o centro. Eu não estou te entendendo? Então, podemos sofrer incompreensões e críticas, sim. Podemos passar por muitas lutas e por muitos sofrimentos, mas nós experimentaremos emoções sublimadas que o homem comum nunca vai entender. São o prazer de servir, a bênção de compreender estes ensinamentos, a paz do perdão, a consciência tranquila, a satisfação do dever cumprido e, digo principalmente, a serenidade de quem permanece sob a inspiração dos nossos espíritos superiores. Com isso, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós que estamos nos esforçando para passar por esta porta estreita, já estamos conscientes destas bênçãos que nós adquirimos diariamente. Este contato com a espiritualidade amiga, vocês viram que eu passei um pouquinho mal aqui durante a palestra. Falei para minha filha que achei que não ia conseguir realizar o trabalho. Então, nós seremos testados, nós seremos tentados, nós passaremos por adversidades. Ah, foi para isso, mentor? Então, nós passaremos por questões que são delicadas na nossa vida, por muitos sofrimentos. Mas mesmo assim, todas as vezes que nós realizamos o bem desinteressado, nós sentimos um prazer que é inenarrável. Só Deus Pai consegue iluminar as criaturas de forma a trazer esta paz que nos move neste mundo diante de tudo o que nós percebemos de ruim. E quando nós temos acesso à espiritualidade, nós ainda conseguimos ver tantas coisas boas. Eu creio que vocês compreendem perfeitamente bem o que eu estou dizendo. E agradeço a cada um de vocês pela atenção que recebi nesta noite. Façamos a breve prece. Amado Senhor, permita que possamos sair daqui cheios da paz do amado Mestre Jesus e sim jubilosos diante destas bem-aventuranças, satisfeitos com tudo que estamos recebendo nesta reencarnação, mas sabendo que dias melhores nos aguardam na espiritualidade e nas próximas existências. Somos imensamente agradecidos, Pai. Graças a Deus e a Jesus, agradeço a Erasmo por tudo. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por esta noite.